todos. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Matias Barbosa, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito a senhora secretária que faça chamado dos senhores vereadores. Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriano, Joaquim Benedito de Almeida, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho, Pedro Adélio Viana, Milton Albino de Araújo, Rita de Oliveira Fernandes. Solicito, senhores vereadores, se coloquem de pé. Havendo número legal, declaro aberta a sessão, vamos anunciar os nossos trabalhos. Desde já agradeço a presença hoje do ilustre senhor Jairo, Simone também, sejam muito bem-vindos aqui a esta casa. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 25 de novembro de 2015. A ata da 40ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, realizada aos 25 dias do mês de novembro de 2015, às 19h25, no plenário Silvio Lopes da Silva Santos, sob a presidência do vereador Marcos Martins e secretariado pela vereadora Rita de Oliveira Fernandes. O presidente solicitou ao secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores, verificando se é existente número regimental, com a presença dos vereadores Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriano, Joaquim Benedito de Almeida, Milton Albino de Araújo, Otávio Júlio Gonçalves Filho, Pedro Adélio Viana. O presidente declarou aberta a 43ª reunião ordinária. A secretária procedeu à leitura da ata na reunião ordinária no dia 18 de novembro de 2015, sendo a mesma aprovada por unanimidade. A secretária procedeu à leitura das correspondências recebidas. Equipe da Escola do Legislativo de Pouso Alegre, agradecimento faz. Ofício número 33/15, CRAS. Luano Diniz Rabelo, coordenador do CRAS, convite faz. Reinaldo Marques, secretário do Governo, agradecimento faz. Renzo Braz, deputado federal, agradecimento faz. Braulio Braz, deputado estadual, agradecimento faz. Saulo de Freitas Carvalho Filho, juiz de direito, solicitação faz. Ofício número 772/15, Sônia José de Menezes, presidente, solicitação faz. Correspondências pedidas. Ofício número 572/15, aos familiares do senhor João Ferreira, encaminhamento faz. Ofício número 574/15, aos familiares do senhor Antônio Tomás da Silva, encaminhamento faz. Ofício número 573/15, aos familiares do senhor Sebastião Dias, encaminhamento faz. Ofício número 587, Anselmo Ítalo Leopoldino, vice-presidente da Associação Agrícola Monte Alegre, AMA, informação presta. Ofício número 590/15, Jorge Basto, diretor-geral da Agência Nacional de Transporte, solicitação faz. Ofício número 586/15, Joaquim de Assis Nascimento, prefeito municipal, encaminhamento faz. Ofício número 589/15, Joaquim de Assis Nascimento, prefeito municipal, encaminhamento faz. A secretária procedeu à leitura dos pareceres das comissões de legislação, justiça e redação, finanças, orçamento, tomadas de contas, serviços, políticas públicas municipais, urbanismo e cidadania, os projetos de lei número 60/15, número 61/15, número 64/15, dos pareceres da redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, nos projetos de lei número 56/15, dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e Serviços Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, nos projetos de lei número 63/15, 65/15, 66/15. A seguir, o presidente concedeu livre a palavra para a apresentação sem discussão de proposições. O vereador Pedro Adélio Viana apresentou uma indicação número 159/15, limpeza de bueiro na rua Dr. José Mariano. A vereadora Rita de Oliveira Fernandes apresentou uma indicação número 160/15, limpeza das calhas da cobertura da quadra
poliesportivo do bairro Maria Célia. Os vereadores João Fernando de Assis Cipriano e Carlos Antônio de Castro Lopes apresentaram uma indicação número 15/15. 157/15. Iluminação pública na Rua Prudente da Mota Pires, no bairro Santa Clara. O vereador Joaquim Benedito de Almeida apresentou uma indicação número 158/15. Recomposição de calçamento da Rua Antônio Massário, no bairro Parque do Sabiás. Uma moção de pesar número 65/15. Aos familiares da senhora Ângela Maria das Dores dos Santos Miranda. Uma moção de aplauso número 26/15. A equipe composta por Glênia Maria Magalhães Campos, Maurício dos Reis Domingos, Cláudio José de Castro e Eva Cristina de Souza Leopoldo. Equipe de combate à febre maculosa. E um requerimento número 08/15. Limpeza no leito da linha férrea. O vereador Evandro José Clóvis apresentou uma indicação número 161/15. Pavimentação asfáltica na rua José Lima de Carvalho, no bairro Santo Terezinho. Todos os vereadores apresentaram uma moção de pesar número 66/15 aos familiares do senhor Geraldo Ferreira Leal. Dando início à ordem do dia, o presidente colocou em primeira discussão e votação o projeto de lei número 60/15, que dispõe sobre percentual de área destinado ao poder público municipal no loteamento Bela Vista. Projeto de lei número 61/15, que estima a receita fixa a despesas do município de Matias Barbosa para exercício financeiro de 2016. Projeto de lei número 64/15, que altera o artigo 18 da Lei Municipal número 1049, de 29 de março de 2010, e da outras providências, sendo as mesmas, cada um a seu tempo, aprovadas por unanimidade. Em primeira votação, encaminhadas à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer de redação final. Prosseguindo, o presidente colocou em segunda e última discussão a votação o projeto de lei número 56/15, que dá denominação a logrador público, que especifica. Projeto de lei número 57/15, que dá denominação a logrador público, que especifica. Projeto de lei número 58/15, que dá denominação a logrador público, que especifica. Projeto de lei número 59/15, que dá denominação a logrador público, que especifica, sendo as mesmas, cada uma a seu tempo, aprovadas por unanimidade. Em segunda e última votação, dando continuidade, o presidente colocou em primeira discussão e votação o projeto de lei número 63/15, que dá denominação a logrador público, que especifica. Projeto de lei número 65/15, que dá denominação a logrador público, que especifica. Projeto de lei número 66/15, que dá denominação a logrador público, que especifica, sendo as mesmas, cada uma a seu tempo, aprovadas por unanimidade. Em primeira discussão e votação, sendo encaminhadas à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer de redação final. Em seguida, o presidente colocou em única discussão a votação a indicação número 157/15, de autoria dos vereadores João Fernando de Assis Cipriano e Carlos Lopes, iluminação pública na Rua Prudente da Mota Pires, no bairro Santa Clara, sendo subscrito por todos os vereadores. Indicação número 158/15, de autoria do vereador Joaquim Benedito de Almeida, recomposição de calçamento da Rua Antônio Massaro, no bairro Parque do Sabiás, sendo subscrito pelos vereadores Carlos Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho, Pedro Adélio Viana e Rita de Oliveira Fernandes. Indicação número 159/15, de autoria do vereador Pedro Adélio Viana, limpeza do bueiro na Rua Doutor José Mariano, sendo subscrita por todos os vereadores. Indicação número 160/15, de autoria da vereadora Rita de Oliveira Fernandes, limpeza das calhes da cobertura da quadra poliesportiva do bairro Maria Célia, sendo subscrita pelos vereadores Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani,
Marcos Martins, Milton Alvim de Araújo, Otávio Júlio Gonçalves Filho, Pedro Adélio Viana. Indicação número 161, barra 15, de autoria do vereador Evandro José Clóvis. Pavimentação asfáltica na rua José Lima de Carvalho, no bairro Santa Terezinha, sendo subscrito pelos vereadores Carlos Antônio de Castro Lopes, João Fernando de Assis Cipriano, Marcos Martins, Milton Alvim de Araújo, Pedro Adélio Viana. Moção de pesar número 65, barra 15, de autoria do vereador Joaquim Benedito de Almeida, aos familiares da senhora Ângela Maria das Dores dos Santos Miranda, sendo subscrita por todos os vereadores. Moção de pesar número 66, barra 15, de autoria de todos os vereadores. Aos familiares do senhor Geraldo Ferreira Leal, moção de aplauso número 26, barra 15, de autoria do vereador Joaquim Benedito de Almeida. A equipe composta por Glênia Maria Magalhães Campos, Maurício dos Reis Domingos, Cláudio José de Castro, Eva Cristina de Souza Leopoldo, equipe de combate à febre maculosa, sendo subscrita por todos os vereadores. Requerimento número 08/15, de autoria do vereador Joaquim Benedito de Almeida. Limpeza no leito da linha férrea, sendo subscrita por todos os vereadores, sendo as mesmas, cada uma a seu tempo, aprovadas por unanimidade. Prosseguindo, o presidente colocou em única discussão e votação o pedido do empréstimo do auditório vereador Jocelyn Gama Pereira para a Igreja Maranata para o dia 6 de dezembro de 2015, das 17 às 21 horas, para a realização de evento da igreja, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente concedeu a palavra ao orador escrito, o vereador Evandro José Clóvis, que disse: quero agradecer a Vossa Excelência pelo seu esclarecimento sobre a solicitação da cadeira de rodas, que seria um requerimento. Acho que essa cadeira seria de grande valia para quem vem à Câmara e não pode trazer a sua cadeira. E também para o caso da pessoa passar mal, poderá ser útil para locomover a pessoa. O presidente respondeu que vai fazer um estudo, o levantamento sobre a viabilidade financeira e que na próxima reunião, semana que vem, trará uma resposta ao vereador. Nada mais havendo em pauta, o presidente solicitou ao secretário que fizesse a chamada final dos senhores vereadores e declarou encerrada a presente reunião às 21h06, após estiverem presentes os vereadores que assinaram o livro de presença. Para constar, eu, Maria Aparecida dos Reis Otônio, redatora, lavrei a presente ato que vai devidamente assinado. Matias Barbosa, aos 25 dias do mês de novembro de 2015. Está em discussão a votação. Por favor, permaneça com o estado. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicita a senhora secretária que faça a leitura das correspondências pedidas e recebidas. Correspondências recebidas. Doutora Mônica Barbosa dos Santos, juíza diretora do Fórum da Comarca de Matias Barbosa, convite fácil. Ofício número 120/15. José Mauro de Souza, presidente do Sincero, solicitação fácil. Ofício número 515/15. Joaquim de Assis Nascimento, prefeito municipal, solicitação fácil. Ofício número 516/15. Joaquim de Assis Nascimento, prefeito municipal, solicitação fácil. Programação do curso de coordenadores, encaminhamento fácil. Ofício CAPES, número 1. Marian Alexandre de Ribeiro Lopes, coordenador do CAPES, solicitação fácil. Correspondências expedidas. Ofício número 597/15. Joaquim de Assis Nascimento, prefeito municipal, caminhamento faz. Ofício número 588/15. Pastor Ailton Januário, encaminhamento faz. Ofício número 582/15. José Mauro de Souza, presidente do Sincero, resposta à solicitação faz. Ofício número 596/15. Gerência Corporativa da Concessão e Arrendamento, MRS Logística, solicitação faz.
Solicita a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação dos projetos de lei número 60, 61, 64, 63, 65 e 66 de 2015, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação do projeto de decreto legislativo 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 até o 90/2015. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de lei número 60/15. Relatório. De autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, foi protocolado em 24 de setembro de 2015 a proposição de lei número 60/15, que dispõe sobre o percentual de área destinada ao poder público municipal no loteamento Bela Vista, e aprovada em primeira discussão e votação no dia 25 de novembro de 2015. Foi encaminhada a referida proposição em plenário a esta comissão no mesmo dia, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada a matéria e a forma adequada, nos termos de regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos, de dispositivos, ou acertos nas remissões internas e externas, além das formas de conexão com o ordenamento em vigor segundo a técnica legislativa. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação de alternativa técnica, sugerida também uma opção política do Parlamento pela forma em que deseja ver promulgada a proposição, e uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar a proposição de lei número 60/15, a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e pela secretária. Projeto de lei número 60. Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2015. Presidente, Joaquim Benedito de Almeida. Relator, Otávio Júlio Gonçalves Filho. Secretária, Rita de Oliveira Fernandes. Comissão de Legislação e Redação. Parecer de redação final na proposição de lei número 61/15. Relatório. De autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, foi protocolado em 30 de setembro de 2015 a proposição de lei número 61/15, que estima a receita fixa, a despesa do município de Martins Barbosa para o exercício financeiro de 2016, e aprovado em primeira discussão e votação no dia 25 de novembro de 2015. Foi encaminhada a referida proposição em plenário a esta comissão no mesmo dia, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada a matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos, de dispositivos, o acerto das remissões internas e externas, além das formas de conexão com o ordenamento em vigor segundo a técnica legislativa. É importante observar que no texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento pela forma em que deseja ver promulgada a proposição, uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar a proposição de lei número 61. Só se ela entregou a Viviane e ela não repassou. Olha, se entregou é mais Não, eles falam na hora que a gente está lendo, fica difícil. A redação final abaixo sendo acompanhada pelo presidente e pela secretária. Sala
das Comissões, 1º de dezembro de 2015. Presidente, Joaquim Benedito de Almeida. Relator, Otávio Gonçalves Filho. Secretária, Rita de Oliveira Fernandes. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de lei número 64/15. Relatório. De autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, foi protocolada em 6 de outubro de 2015 a proposição de lei número 64/15, que altera o artigo 18 da lei municipal número 1049 de 29 de março de 2010 e da outras providências, e aprovada em primeira discussão e votação dia 25 de novembro de 2015. Foi encaminhada a referida proposição em plenário a esta comissão no mesmo dia, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada à matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedades dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além das formas de conexão com o ordenamento em vigor segundo a técnica legislativa. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação de alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento pela forma em que deseja ver promulgada a proposição, uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por suscitar a proposição de lei número 64/15, a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e pela secretária. Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2015. Presidente, Joaquim Benedito de Almeida. Relator, Otávio Gonçalves Filho. Secretário, Rita de Oliveira Fernandes. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de lei número 63/15. Relatório. De autoria do vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho, foi protocolado em 30 de setembro de 2015 a proposição de lei número 63/15, que dá denominação ao logradouro público e que especifica, e aprovada em primeira discussão e votação no dia 25 de novembro de 2015. Foi encaminhada a referida proposição em plenário a esta comissão no mesmo dia, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada a matéria à forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, coerência articulatória de preceitos dispositivos e acertos nas remissões internas e externas, além das formas de conexão com o ordenamento em vigor segundo a técnica legislativa. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação de alternativa técnica, sugerido também uma opção política do Parlamento pela forma em que deseja ver promulgada. A proposição, uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por suscitar a proposição de lei número 63/15, a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e pela secretária. Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2015. Presidente, Joaquim Benedito de Almeida. Relator, João Fernando de Assis Cipriano. Secretária, Rita de Oliveira Fernandes. Comissão de Legislação, Justiça e Redação.
Parecer de redação final na proposição de lei número 65/15. Relatório. De autoria do vereador Otávio Gil Gonçalves Filho, foi protocolada em 9 de novembro de 2015 a proposição de lei número 65/15, que dá denominação a logradouro público que especifica e aprovada em primeira discussão e votação no dia 25 de novembro de 2015. Foi encaminhada a referida proposição em plenário a esta comissão no mesmo dia, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada a matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além das formas de conexão com ordenamento em vigor segundo a técnica legislativa. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação de alternativa técnica, sugerida também uma opção política do Parlamento pela forma em que deseja ver promulgada a proposição, uma vez acatada por este órgão, e não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar à proposição de lei número 65/15, a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e pelo secretário. Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2015. Presidente, Joaquim Benedito de Almeida. Relator, João Fernando de Assis Cipriano. Secretária, Rita de Oliveira Fernandes. Quem que é o segundo suplente, Carita? Quem que é o segundo suplente? Quem? Delfino. Você tá bem, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de lei número 66/15. Relatório. De autoria do vereador Otávio Gil Gonçalves Filho, foi protocolada em 9 de novembro de 2015 a proposição de lei número 66, que dá denominação a logradouro público que especifica, e aprovada em primeira discussão e votação no dia 25 de novembro de 2015. Foi encaminhada a referida proposição em plenário a esta comissão no mesmo dia, a fim que, segundo a técnica legislativa, fosse dada a matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos, de dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além das formas de conexão com o ordenamento em vigor segundo a técnica legislativa. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica, sugerindo também uma opção política do Parlamento pela forma em que deseja ver promulgada a proposição, e uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar na proposição de lei número 66/15, a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e pelo secretário. Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2015. Presidente, Joaquim Benedito de Almeida. Relator, João Fernando de Assis Cipriano. Secretária, Rita de Oliveira Fernandes. Senhores, só um minuto. Como ficou combinado da outra vez, então, para não ficar muito extenso e repetitivo, a nossa secretária vai fazer a leitura de um parecer, né, sobre a questão das comendas, e aí, né, já tem toda a numeração que eu já falei. Vai do 67 ao 90. São 23 decretos legislativos. Então, para não ficar muito longo, muito extenso, ler a mesma coisa repetidamente, ela vai fazer a leitura de um que é o mesmo teor dos demais. Pode ser, né? Por que vai fazer a leitura só dos nomes? Então, isso quando for em votação. Aí eu vou fazer a leitura dos nomes, tá certo? Já está aqui Perfeito. marcado.
Prefeito. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de decreto legislativo número 67/15. Relatório. De autoria do vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho, foi protocolada em 9 de novembro de 2015 a proposição de decreto legislativo número 67/15, que dispõe sobre a concessão da Comenda Ordem do Caminho Novo ao senhor José Ferreira, encaminhado para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. Estando o vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho impedido de relatar a proposição ao qual é autor, o presidente da Câmara nomeou o vereador João Fernando de Assis Cipriano para relatar a referida proposição através da portaria número 288, de 1º de dezembro de 2015, conforme determina o inciso 2º do artigo 67 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça a sua aprovação conforme disposto no parecer jurídico exarado pelo advogado deste Poder Legislativo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de decreto legislativo número 67/15, sendo acompanhado pelo presidente e pela secretária. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de decreto legislativo número 67/15. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 1º de dezembro de 2015. Presidente Joaquim Benedito de Almeida. Relator João Fernando de Assis Cipriano. Secretária Rita de Oliveira Fernandes. Conceda a palavra livre para a apresentação de proposições sem discussão. Pelo presidente. Com a palavra, vereador João. Tem aqui, moço, presidente, o requerimento número 10/15, reunião para tratar de assunto referente ao abastecimento de água na Vila Esperança. Senhor presidente, o vereador que subscreve de acordo com as normas regimentais após o ouvido plenário requer, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, que seja marcada uma reunião com o senhor Narciso Lanini Filho, da Copasa, e o senhor Joaquim de Assis Nascimento, prefeito municipal, para tratar de assunto referente ao abastecimento de água na Vila Esperança. Sala das Sessões, 2 de dezembro de 2015. Justificação. Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista que até o presente momento não foram tomadas providências com relação à falta de fornecimento de água na comunidade da Vila Esperança. Muito obrigado, presidente. Está aberto aos demais pares que quiser subscrever. Está certo, vereador. Mais alguém? Nosso presidente. Com a palavra, vereador Joaquim Benedito. Indicação número 162/2015, emenda, colocação de poste de iluminação pública na rua Dalva Pereira de Carvalho, bairro Campinas. Senhor presidente, Marcos Martins, no uso de minhas prerrogativas regimentais, a presença dessa indicação a Vossa Excelência, solicito a opção iniciativa do Senhor Prefeito Municipal, contando a necessidade de requerendo providência no sentido de determinar a colocação de poste de iluminação pública na rua Dalva Pereira de Carvalho, no bairro Campinas, a partir das proximidades do imóvel de número 278. Sala das Sessões, 2 de dezembro, vereador Joaquim Benedito. Justificação. O trecho mencionado daquela rua está desprovido da iluminação pública, necessitando, portanto, de intervenção do poder da concessionária de serviços elétricos. Muito obrigado. Aberto a mensagem. Tá certo. Então hoje é só, né? Então, vamos dar início à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, está em discussão o projeto de lei número 60/2015, que dispõe sobre o percentual de área destinada ao Poder Público Municipal no loteamento Bela Vista. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade em segunda e última discussão e votação. Está em discussão o projeto de lei número 61/2015, que estima a receita e fixa a despesa do município de Matias Barbosa para o exercício financeiro de 2016. Só para comentar, não podia deixar me passar em branco, estamos aprovando de novo, mais uma vez, o orçamento com aquele velho, né, conhecido percentual de remanejamento de 30%, mostrando mais uma vez, configurando mais uma vez que a Câmara é parceira do Executivo, parceira do município,
no que diz respeito aqui a essas questões legislativas. Nós aprovamos sem nenhuma emenda dos vereadores, aprovamos o projeto na íntegra, porque muitas das emendas que talvez iríamos propor já estavam lá abarcadas no orçamento. Quem chegou a fazer a análise da peça orçamentária viu que estava até repetindo algumas coisas do ano anterior. Estimativa de 43 milhões para esse ano, estimativa que, infelizmente, como eu sempre disse, desde aquela audiência pública das metas fiscais, não vai chegar nem perto, porque esse ano estava em 40 milhões, ficou em 37, com declínio financeiro e econômico do país, do Estado, e os municípios vão de tabela, mas tomara que a coisa não piore mais do que está previsto aí pelos economistas, por quem tem as regras econômicas do país. Vai deixar registrado isso, que a Câmara, mais uma vez, hoje dia 2 de dezembro, ao contrário do que eram em outras edições, que o orçamento era aprovado depois do Natal, alguma coisa assim, aquela discussão toda acabava saindo 1, 2 horas, 3 horas da manhã. Ela é aprovada hoje, dia 2, tem uma folga para o Executivo trabalhar essa questão orçamentária, o prefeito sancionar, dar uma segurança jurídica maior para o município, possa fortalecer as suas políticas públicas no âmbito municipal. Senhor presidente, Sim. exatamente, eu já quero fazer uma colocação a respeito da tramitação esse ano do orçamento, a exemplo de que nós exercemos aqui vários outros exercícios, tá vendo? Sim. Onde a gente fazia tanto emenda, tanto indicação, agora de uma forma ficou até mais genérica, ficou até mais fácil de ser tramitado, mas inclusive até as próprias subvenções, as emendas, né, senhor presidente? A gente já, inclusive, teve um ano aqui que foi feito tanto remanejamento que no final a conta principal ficou deficitária. Então agora eu acho que esse molde que está aí está muito mais prático, é muito mais funcional, onde se aprova o valor para aquela ação e dentro dela, através das indicações, seja pavimentação de rua, enfim, todas as atividades do Executivo, né? Mas é verdade, eu acho que é mais um passo que a gente dá para agilizar, e dessa forma que a coisa tem que ser. E aí a gente vai fazendo as indicações, vai fazendo as tramitações dos processos, não é mesmo? Mas é nesse sentido que eu queria dizer, diferente dos anos anteriores, onde a gente ficava até tarde. Já teve um ano aqui, Carlos Lopes, que o orçamento foi aprovado no exercício seguinte. 2013, se eu não me engano. Era de 2012, foi No primeiro ano meu, em 97, eu trabalhei sem orçamento. Trabalhei com orçamento no ano anterior. Ah, foi? Tá certo. Então está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado em segunda e última discussão e votação. Está em discussão o projeto de lei número 64/2015, que altera o artigo 18 da Lei Municipal número 1049, de 29 de março de 2010. Trabalhei com 96. Que é o do TFD, o tratamento fora do domicílio. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade em segunda e última discussão e votação. Está em discussão o projeto de lei número 63/2015, que dá a denominação ao logradouro público. Fica denominado mas qual é o logradouro? Aonde? Escola da Graça. Na hora da graça? Eu queria voltar vindo. Segunda votação. Da denominação de rua José Bento, no bairro Morada da Graça. Ué, está falhando. Só. Então está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade em segunda e última discussão e votação.
Está em discussão o projeto de lei 65, que dá a denominação ao logradouro público específico. Antônio Paulo Victor, né? O loteamento Morada da Graça. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade, segunda e última discussão e votação. Está em discussão o projeto de lei 66/2015, que dá a denominação ao logradouro público específico. Francisco de Paula Leite, a Rua F, também do loteamento Morada da Graça. Todos de autoria do vereador Otávio Júlio. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade em segunda e última discussão e votação. Agora os requerimentos, os decretos, conforme nosso requerimento verbal aprovado na sessão anterior, colocaremos em deliberação os projetos de decreto legislativo de concessão da comenda, ordem do caminho novo em bloco, os tratarem de matéria de natureza análoga. O vereador João Fernando de Assis Cipriani encaminhou ofício à mesa com relação ao impedimento de votar nas proposições de número 79 e 80, por tratar de concessão de alvarria ao pai e à sogra do vereador. E o vereador Milton Alvim de Araújo encaminhou ofício à mesa com relação ao impedimento de votar na proposição de número 84, por tratar de concessão de alvarria ao irmão do vereador, computando, portanto, a presença dele somente para efeito de quórum, na votação das proposições de decreto legislativo às quais foram comunicados impedimentos. Então, está em discussão os projetos de decreto legislativo do número 67 até o 90. Concessão da comenda ordem do caminho novo, aí como Vossa Excelência tinha falado, aos senhores José Ferreira, Jaime Francisco, Joaquim de Assis Nascimento, Geraldo Francisco do Nascimento, Marlene Chapinotti Quirino, Janine Maria da Gama Fernandes, Jairo Gama, Mário Pereira de Freitas, Lenir Keller Neri, José Custódio Nunes, Rony Cláudio Matos Leite, Marília Elizabeth Laval Martins Ribeiro, Armando Cipriani, Geralda Custódia Dornas, Joaquim Oliveira, Norival Zampier, Sebastião Maximiano de Araújo, Elizabeth Cristina Vicente Alvim, Anabela Carneiro Franco Perota, Walter dos Santos Silva, Maria da Graça Teixeira Faia, Joaquim Carlos Perota, Lúcia Rosana Franco. São esses, né? Sim. Então tá certo. Então, está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovados por unanimidade em primeira discussão e votação. Senhor presidente, eu estou verificando aqui, só com o intuito de colaborar. Sim. Não seria os três de autoria de Vossa Excelência? Não seria mais sensato, prudente, na aprovação, presidir? Porque eu não sei, parece qual o artigo do regimento? Hein? Você fala votar, né, a mesma... Não, o 16 é de vossa... o artigo qual que é do regimento? 16 e 17. Entendi, então também pode ser. Não, eu só digo para efeito não, mas de... claro, isso aí sempre é. Porque eu coloquei aqui, porque como eles também foram subscritos por outros vereadores, então a gente acabaria de choveirinho no molhado, entendeu? É como se ele fosse subscrito também pelos demais vereadores. Eu não sei o vereador talvez mas... você subscreveu o pedido? Todos? Não. O Dona Edith também? Todos? Entendeu? É por isso. Não, pode deixar. Entendeu? Porque ele subscreveu, a Dona Edith subscreveu, aí iria... Eu estou em mãos aqui com o artigo 18. Sim. Nenhum membro da mesa... Eu sei, vereador, do artigo, mas porém, o vereador Otávio Júlio e a Dona Edith também subscreveram o... Eu fui o autor, mas eles também subscreveram. Não, é verdade, aí senão perde o efeito. De fato, quando a minha interferência foi exatamente... Claro, então, se houvesse só, se não tivesse sido corresponsáveis na indicação, né? Mas sendo assim... Então, aí no caso do presidente aqui até fala assim,
Parágrafo único. A proibição contida no caput não se estende às proposições de autoria da mesa. Sim, sim. No caso aí, já os dois são autores também. Já estão subscritos. Aí por isso que a gente já colocou nessa forma direta já. Então vamos lá. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovados por unanimidade em primeira discussão e votação, sendo encaminhados à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer de redação final. Está em discussão a indicação número 162 de autoria do vereador Joaquim Benito de Almeida. Colocação de poste de iluminação pública na rua Dalmo Pereira de Carvalho, no bairro Pitangueiros. Senhor presidente, pela própria justificação aí, naquela região ali está desprovida realmente de iluminação pública. E é um trecho talvez aí de uns 300, 400 metros. Sim. Então, de fato, ele precisa de uns 3 ou 4, uns 3 postes talvez. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o requerimento de autoria, o requerimento número 10, /2015, de autoria do vereador João Cipriano. Reunião para tratar de assunto referente ao abastecimento de água na Vila Esperança. Com a palavra, vereador João. Senhor presidente, nós já estamos chegando no 3º ano de mandato, sendo que no 1º ano de mandato, o senhor Narciso se prontificou em colocar até no final do ano. Então passou um ano, passou 2 anos, está passando o 3º ano. Então, houve problemas aí a respeito lá do DR, só que o Dudu da Copasa, disse até para a Vossa Excelência também, disse que já está tudo resolvido. Sim. Né? A questão do DR liberar já está liberada. Então está cabendo às vezes só mesmo um puxão de orelha no senhor Narciso, pelo que eu conheço ele há muitos anos, desde a época do bairro Soledade, né, ex-prefeito Carlos. Na nossa época, nós brigamos muito com ele por falta d'água em Matias. Então, eu até conversei com o prefeito a respeito do assunto. Ele falou, vamos trazer ele aqui então. Eu falei, vamos embora. Vai entrar com o pedido e a gente traz ele aqui. Vamos ver se ele vem, você vai mandar a dona vir. Peço para ver se manda ele mesmo, pede para ele mesmo vir, para que a gente dá uma prensa nele aqui. Porque se depender do DR parece que já liberou. Agora, se depender da prefeitura, a prefeitura está aqui à disposição. Só que o Joaquim não foi procurado aí, pela Copasa. Está que liberou, então. E o pessoal lá embaixo está passando muita falta d'água mesmo. O caminhão-pipa não está dando nem conta de tanto que tem que abastecer lá. Entendeu? O pessoal está muito carente de água mesmo. E se Deus quiser, nós vamos sair desse mandato aqui, terminar esse mandato, se Deus quiser, com água. Já foi uma parte, né? Pois é, com água na Vila Esperança, se Deus quiser. É isso? Está certo. Vereador João, nesses 3 anos que você disse aí, acrescenta mais os 4 da legislação anterior, que também foi pedido para a mesma vila, tal, foi insistido, e foi prometido e não foi. Inclusive assunto, acho que foi na legislação 2009-2012, teve uma reunião lá, o pessoal da Copasa, o pessoal da vila, e eles prometeram. Promessa eles fazem, e eu sei disso. E nós temos que insistir, é isso que você está dizendo, fazer insistência para ele vir, para ver se chega ao resultado final. Mas eles estão prometendo já há par de anos aí. Agora deu uma andada boa, né? Deu uma andada boa. Foi. É verdade que... Já está aqui aprovada pelo DR? Sim, eu acho que são etapas, né, que foram vencendo, etapas que foram suplantadas, e agora chegou numa fase final que eles têm que tomar atitude. Agora acho que depende único exclusivamente deles. Só um minuto, Pedro. Isso que eu acho que é importante a gente reconhecer esse esforço, né, de todas as legislaturas que passaram por aqui. Como você falou, houve um avanço. Juazal já está, né, com a água tratada. A vila, depois da Vila Esperança, depois daquela reunião que a gente teve aqui, saiu-se o projeto, né, com aquele primeiro requerimento que Vossa Excelência fez, que era até que trouxe aqui para casa a discussão, que era a contratação do engenheiro, lembra? Isso. Aí a Copasa contratou o engenheiro e a Copasa fez o projeto. Aí aquela reunião, o Executivo e a Câmara falaram que ia mobilizar também politicamente o DR para a gente tentar aprovar esse projeto em tempo mais hábil. Foi mobilizado, o projeto está aprovado agora. Aí Vossa Excelência trouxe aqui falando
que a gente buscasse alguma coisa com a Copasa. Eu perguntei ao Eduardo, ao Du, ele falou que estava agora em dependência de firmar um convênio da Copasa com o município para que o município pudesse ceder as máquinas. Que o DR já autorizou, já está autorizado o projeto, já está aprovado o projeto e autorizado a abrir a via. Então agora faltou esse entendimento ali com o executivo, está entre Copasa e executivo, quando vai ser disponibilizada a máquina para fazer aquele serviço até lá. Ou seja, já houve avanços, o Joazal já é conquista, né, já é fruto dessa conquista, e tomara que agora, mas eu acho, para fechar isso aí, alinhavar esse acordo agora entre Prefeitura e Copasa, e a gente também avalizando isso, eu acho que também nada demais, eu acho que seria muito salutar uma reunião agora, fechando, tendo esse fechamento do acordo entre a Prefeitura e a Copasa. Para dar uma posição ao começo da Isso, obra, para a gente poder deixar as pessoas mais satisfeitas. Anunciar, pois é. Já estão cansados de promessas. E só fala que é promessa de político. Infelizmente nós estamos na política. Agora, eu acho que a pessoa que assume o compromisso, se ele assume o compromisso, ele tem que botar para frente. Entendeu? E eu assumi o compromisso de lutar pela água da Vila Esperança. Então eu estou lutando e vou lutar até o final. Tá certo. Se Deus quiser. Isso aí. Entendeu? Nem sei se eu volto mais a candidato à política, mas eu quero, se Deus quiser, encerrar o mandato com a conquista de colocar água na Vila Esperança. Entendeu? Sim, se Deus quiser. E com a ajuda da casa, lógico. Claro, é isso? Com o reconhecimento dos demais aí, colega. Vereador Pedro, ele tinha pedido antes, o vereador Carlinhos. Eu já passo para Vossa Excelência. Eu não sei se eu peço Vossa Excelência ou Pode seguir. Então tá, sobre a Copasa ainda, nós também vai ter que, essa reunião que se pediu, muito importante, que ainda ficou a granja de número 2, na entrada do Juazal, porque sem água. Nesse momento, com essa chuva, o pessoal está recebendo barro, enxurrada que está descendo lá, porque a água tratada não chegou na casa deles devido à pedra que precisa de quebrar. Eu conversei com o Duda a última vez, dizendo que ia resolver o problema lá da Vila Esperança primeiro, para depois ir lá. Aí, poxa, a água está na porta das pessoas. Poucos metros, quebrar uma pedra para poder atender. O último que tem lá, quer dizer, o último usuário, que daqui para lá é o primeiro. Inclusive também, nós vamos aproveitar para conversar com ele a respeito da água ali, como é que chama aquela vila aí onde o senhor Jorge mora? O pessoal acho que apelidou ali de Vila do Sapo, mas ali deve ter um outro nome. Pois é, inclusive o Narciso, o Narciso deixou claro ali que ia aproveitar, pedir o DR para poder liberar para cima também. Sim. Então, quem sabe já está liberado. Né? Já aproveita. Já manda abraço. Então a gente vai expedir, né, o convite, o ofício de novo para ele, igual foi daquela outra vez. Vê se não pega esse ano. Vamos ver ainda esse ano, pois é. Vamos tentar para esse ano. Carlos Lopes. É só para colaborar ali com o João e o Benedito. Essa água está pedida lá desde 98. Não é no último andar, nos últimos 4 anos, não. Quando eu peguei o convênio já feito do ex-prefeito Renato Guimarães, o convênio, eles falavam convênio PAI, é a cidade de Matias Barbosa, com os principais bairros. E eu consegui incluir vilas da Vila São Damião e Cedo Feito, que não constava no primeiro projeto, sabe? Do PAI, aí veio os filhos, né? Depois eles fizeram um compromisso comigo que as pequenas localidades seria colocado a água através do crescimento vegetativo. Entendeu? Isso ficou só na conversa. Ainda teve muito bom que colocou na vila e no pliego que estava escrito. Né? Então ficou essas pendências aí, já há tantos anos. E vale o loteamento para cima aqui? Não, já falava disso. Mesmo para o loteamento ser aprovado, ele já precisa ter a quiescência da Copasa, já colocando a água nele. Entendeu? Quiescência. Até para poder liberar as vendas, eu usei esse sistema, acho que os outros prefeitos também usaram. Porque não adianta, senão eles põem, depois é outra briga, né? Assim, o próprio loteador, a prefeitura só libera as vendas se já tiver a colocação de água. A melhor forma que fez, para não ficar as pessoas comprando lotes sem condições de fazer a sua casa. É só isso, obrigado. Tá certo.
Senhor presidente, o vereador Carlos Lopes, eu entendo isso, eu só disse porque foi na legislatura que a gente esteve. Por isso, só confirma, endossa, o presidente está dizendo que isso está pedindo. Mais antigo que está pensando. Uma hora, fica ditado na água tanto embaixo que até foi uma hora. Uma hora a água chega, né? Pois é. Então está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o pedido de empréstimo do auditório vereador Jocelyn Gama Pereira para a Prefeitura Municipal. Isso aqui, senhores, aquele que eu falei com Vossa Excelência no início, é o seguinte, é um assunto que eu gostaria que os senhores, principalmente Vossa Excelência, pela experiência que já foi prefeito, de nos auxiliar nisso aqui. O ofício número 516 do Gabinete do Prefeito. Prezado senhor, cumprimento cordialmente, sirvo do presente para solicitar, se possível, a disponibilização de um espaço para a realização do leilão número 1/2015 de bens móveis considerados inservíveis pela administração, conforme informações complementares abaixo. Dia 9/12 desse ano, quarta-feira, horário, 1h, mais ou menos 50 participantes, espaço auditório. Certo, podemos contar com vossa colaboração nesse sentido. Aguardamos manifestação de Vossa Excelência para que possamos dar publicidade ao evento. Na oportunidade, renovo sua terra de elevado estima e consideração, Joaquim de Assis Nascimento. Qual horário, Pedro? O leilão? 1h. Aí, acontece, vereador. Acontece, vereador. Já até falei. Eu até tive a liberdade já antes de ligar para o prefeito para perguntar sobre isso aqui. Lembra aquela vez que a gente trouxe aqui para casa aquela questão da gestão passada, que trocou-se o terreno, que fez aquela permuta da escola, que hoje o município alega que foi prejuízo para a municipalidade. O artigo 140, fala, o capítulo 6 da nossa lei orgânica municipal, fala da administração dos bens patrimoniais. Artigo 141. A alienação de bens municipais se fará em conformidade com a legislação pertinente, ouvida a Câmara Municipal. Artigo 142. A afetação e a desafetação de bens municipais dependerá de lei, que é o que aconteceu. Desafetou o bem, ele tornou-se inservível e agora vai leiloar o bem. Aí a minha dúvida é o seguinte, isso teria que passar pela casa? Teria que passar, porque quando chegou esse ofício hoje, a gente está dando entrada nele hoje, solicitando até então a gente não tinha conhecimento. Como chegou hoje e está dando entrada hoje, bateu essa dúvida. E aí quando eu estava fechando a pauta ali com a Camila hoje, eu consultei aqui até o chefe de gabinete, que o jurídico já tinha ido embora, e tomei a liberdade de ligar para o prefeito. Ele até falou, olha, eu não sei, porque até então eles estavam embasando no outro artigo da lei orgânica, que fala que só pode ser, a Câmara tem que ser ouvida quando é bem imóvel, porque compete ao município, não é só questão privativa do prefeito, é ambos, entre a Câmara e o Executivo. Mas só que eu falei, e o 140? Então ele também, ele falou, olha, me deu um nó aqui agora. Eu vou analisar também já de pronto e amanhã eu vou passar para o jurídico e vou dar uma resposta para vocês. Então aí eu gostaria de compartilhar e verificar se vocês entendem isso também, porque depois, se acontece o evento aqui no dia 9, não tem nem como falar que a Câmara não teve ciência, porque o evento vai estar sendo dentro da nossa casa aqui, entendeu? Depois pode acontecer algum problema de ser questionado judicialmente por que não foi ouvido a Câmara. Então é um assunto que eu trago aqui para o plenário para a gente debruçar em cima disso aqui e ver, e amanhã, claro, passar para o nosso jurídico e esperar também o posicionamento do jurídico lá da Prefeitura. Sim. Na época do ex-prefeito Renato Guimarães, ele foi vender uma sucata da Prefeitura, sucata. Ele teve que pedir à Câmara. Também pedi.
Então, eu vi umas leis que eram da época de Vossa Excelência, que fazia a desafetação, alienação. Desafetação de bens patrimoniais. Evidentemente que isso é móvel e imóvel, não é mesmo? Coisa de bens municipais, né? Bens patrimoniais. Deixa eu achar o outro. É o capítulo. Não justifica falar imóvel ou não. São os dois. É os dois. Mas quer ver, eu vou ler o que falava só em bens imóveis. Não, eu digo o capítulo 6 da Sim, legislação de tá bens certo. patrimoniais. Aí, evidentemente, que ele engloba. Mas que dia que ele está pedindo no auditório aí? Para dia 9, Quarta-feira que vem. quarta-feira que vem. É uma situação que realmente teria que ser bem analisada, porque essa Pois é. desafetação, alienação de bens imóveis, conformidade com a legislação pertinente ao da Câmara, e a desafetação ele fica realmente. Eu ia fazer uma proposta, adicionar aqui ao meu ver, como diz o Edmar, que se tivesse mais tempo, o prefeito tem a lista do que vai. Eu passava para cá, a gente em tempo recorde liberava, sanava todas as dúvidas. Mas o dia 9 Não, pois é, está muito em cima, por isso que eu perguntei o dia. Esse leilão já foi anunciado? Mas tem duas reuniões resolvidas. Então, ele já colocou no site, né? Colocou no site. Mas aí, é por isso que eu já liguei para ele de imediato. Ele falou que já ia verificar hoje e amanhã ia debruçar sobre isso, mobilizar o jurídico dele e trocar essa informação. Porque senão eles vão ter que, infelizmente, cancelar e fazer o devido processo legal. Porque realmente aqui que foi levantado com relação ao imóvel lá no Monte Alegre, a coisa não passou pela casa, a casa não teve conhecimento, e quando fez já estava, o assunto já estava resolvido. Agora esse já é uma situação diferente. Eu acho que, eu concordo com o vereador Carlos, ninguém vai pôr obstáculo. Sim, é só formalizar. É só formalizar. Até porque já foram caracterizados de bens inservíveis. Já não serve mais. É carro que já não está sendo mais utilizado, é cadeira, carteira velha. Eu vi a relação lá no site. Esse leilão estava previsto O para 1 de julho. Jário Não falou. aconteceu. Então, mas só que tem que respeitar o devido processo legal. A gente não vai se opor, é lógico. Até porque é receita para o município. No município é óbvio que está precisando, acho que R$10, R$100 hoje o município está precisando arrecadar. Entendeu? Presidente, o terreno da escola da Vila São Damião teve que ser aprovado na Câmara. O dono da escola lá, não lembro o nome dele, que é o fazendeiro lá, que queria a área lá para poder liberar para o posto fiscal, se não me engano, queria dar o terreno lá da escola. Teve que ser aprovado pela Câmara. Até na permuta. Eu até fiquei indignado dessa permuta lá do terreno do Monte Alegre não ter passado a casa. Na verdade, tinha que ter passado. Tinha que ter passado. Até permuta, tem que passar. Vereador João, esse do lado de Monte Alegre foi na gestão 2009-2013, 2012, quando nós tomamos conhecimento, já tinha sido realizado. Foi feita a permuta sem ouvir a Câmara e sem dar satisfação à casa. Mas você tinha que ter manifestado. Quem? Você, a Câmara? Mas nós ficamos sabendo depois que foi realizado. Nós até trocamos o depois daqui. Mas até aí não tinha construído nada ainda lá. Já tinha construído. Ele já só tomou ciência quando foi construído. Foi feito tudo, né? Foi feito tudo. Foi feito em juízo. Deixa eu lembrar o João. Foi feito em juízo. Foi feito no fórum, em juízo. Sim, ô João. A forma como foi feito lá, pode ser o seguinte, passar pela Câmara. Teria que ter passado pela Câmara. João, deixa eu te lembrar aqui um episódio aqui entre eu e você. Eu trouxe aqui para o plenário esse problema do terreno lá que foi vendido, trocado no lá de cima, e não sei o que tem, que achava que já tinha construção lá dentro. Aí você me puxou as duas orelhas com as duas mãos. Agarrou de uma vez, só que você quando não tiver certeza não traz nada aqui para o plenário. Você só traz quando tiver certeza. O que eu fiz na mesma semana? Fui lá. Cheguei lá, já tinha até prédio lá dentro. Entendeu? E eu tomei muito cuidado, chegando de cima na época, agradeço até hoje. Tudo que eu trago aqui agora eu tenho certeza. Valeu muito, entendeu? Mas aqui, eu não sei, Vossa Excelência levou para esse lado. Não, não levei não, tanto não levei que você sabe que não. Pois é, Tô lembrando, eu tô
só lembrando. Foi isso não, sabe por quê? Você falou, quando tiver certeza, não traz. Pois é, sabe por quê? Você lembra? Você falou com essa palavra? Eu lembro assim. Mas não levei não. A respeito desse assunto. Eu não levei, só estou te lembrando que houve esse caso. E que Pois eu é, mas eu fiquei quieto, porque eles tinham me falado, eu soube que tinha a construção, falei que achava que tinha. Mas voltei na semana seguinte, já tinha até prédio. E trouxe aqui para cá. Falei, olha, que da semana passada lá já tem até um apartamento construído. Mas não levei pro lado não, João. Ah, pois é. Se tivesse levado ela na hora. Eu não puxei as duas orelhas, não. Inclusive, eu só salientei isso aí, porque, vamos dizer antigamente, os vereadores, né? Tinha alguns que para mexer com o prefeito, mexia toda hora. Ouvi falar, me falaram isso e tudo mais. Então, fica quem torce no lado, foi na hora da época. Ouvi falar, então, vamos verificar primeiro. Ó, está acontecendo isso. Mas já morreu o assunto, graças a Deus. Teve um outro também que morreu, ué. Vocês no princípio achou que eu ia chegar aqui e ia trabalhar alguma coisa. Não. Quando deu um caso, até saindo fora do assunto, mas 2 minutos, o mundo respeita, senhor presidente. Claro. Do Gils Dorico, que ele exerce um cargo lá, que não tem a documentação legal. Você falou, não, se precisar nós vamos mudar até a lei. Falei, se vai mudar a lei, não adianta eu tomar providência nenhuma. Eu tomo qualquer providência, muda a lei, eu dancei. Dancei isso aqui, tinha 8, contra 1, aí era, mudava mesmo qualquer lei. Né? Então é tipo de coisa que surge no início, que faz parte do plenário, faz parte do bom vereador ouvir, falar, reclamar, ameaçar. Tudo isso faz parte. Mas eu não levei em momento nenhum balado. Obrigado. O que eu estava lendo, Benedito, é lá no 62, quando fala só, porque a gente não pode confundir, que tem as atribuições que são típicas ali do prefeito, são atribuições dele. E lá, pelo que ele me falou, eles já estavam analisando o 62, lá no inciso... Lá no 16, propor arrendamento, aforamento ou alienação de próprios municipais, mediante prévia autorização da Câmara. Mas só que tem um outro aqui que fala que quando que é atribuição do prefeito, quando é bens imóveis. Quando é bens imóveis, né? Construção. Aí não precisa ouvir a Câmara. Aliás, aí tem que ouvir a Câmara. Entendeu? Aí eles não entenderam dessa forma. Mas eu falei, vocês passaram pelo 140? Pelo 140, então tem que consultar aqui o jurídico melhor. Vou te dar um posicionamento amanhã. Eu liguei para eles 6 horas, 5 e meia, 6 horas. Então, diante disso, como já estava aqui no roteiro, a gente deixa aqui também, né? Na realidade, senhor presidente, teria que ser mais precisamente o 142, né? 142, que é a desafetação dos bens municipais. Na realidade, o 140 fala na administração. Na administração. Onde, inclusive, ele fala que é competente da Câmara, né? E o da Prefeitura. E o 142 fala da afetação e desafetação. Então, vocês concordam que é melhor a gente ter mais cautela e solicitar maiores informações? Você falou o 16? De qual que é mesmo? No 62? 62. Isso, 62. E outra vez. Propor arrendamento, aforamento ou alienação de próprios municipais, mediante prévia autorização da Câmara. Não fala leilão, né? Não, então, é porque tem outra que eu estava tentando achar, que fala só de bens imóveis. Senhor presidente, Sim? quem sabe o senhor prefeito manda a relação dos bens, ainda nesse final de semana, a gente faz uma extra, lê, e antecipa de quarta para terça, e a gente vota. É feriado, terça-feira. Segunda é ponto facultativo. Por isso que eu falei. Porque não dá. Vai na quarta e convoca essa julgada? Senhor presidente, o que o vereador Cássio Lopes está se propondo, eu acho que é uma forma muito cordial de estar tentando resolver. Hoje é quarta. Esse assunto sendo resolvido, pode-se fazer uma extra, porque vai ter que dar entrada. Vai ter que dar entrada em plenário para depois. Vai ter que, com certeza, se o leilão é que dia? Dia 9. Agora, aquele que vem. Não dá tempo.
dá tempo. Tem Segunda e terça. Pode adiar. Eles podem adiar também. Tem uma coisa que impede Eles podem adiar. Eles podem Terça é adiar. feriado municipal, cara. Eles podem adiar uma semana também, ué. Segunda é ponto O que facultativo. impede a gente fazer Mas os servidores aqui é ponto facultativo. Impede, ué. Não pede, ué. É, galera, pode adiar o leilão. Nem a prefeitura vai funcionar. Nem ué. a prefeitura. Não, será que não é difícil? A minha preocupação é a dificuldade de adiar o leilão. Não dá resolvendo, porque não tem autorização nossa aqui Isso aí foi publicado, né? Isso já foi dado publicidade nisso aí, né? Porque tem que dar publicidade. No leilão foi dado. Pessoa que, vamos dizer, eu não acredito que venha alguém de longe. Vamos dizer que vem uma pessoa de longe para poder ler, ele vai pegar a data de pagamento. Se ele mandar amanhã. Podemos convocar a reunião amanhã, senhor presidente, dar entrada. Aí não tem. Hein? Convoca a reunião amanhã para dar entrada no projeto. Aí vai ter que passar, João, pelo jurídico, pelas comissões, de compromisso. A gente, nós queremos resolver, mas nós também não podemos passar por cima de todas as regras. Atropelar não. Então, nós vamos também atropelar o processo legal aqui, ué. Já que a gente vai fazer o esforço, a prefeitura também vai fazer o esforço. Porque afinal o erro está lá, não está aqui. Nós ainda detectamos o erro, mas não podemos atropelar também o nosso andamento. Tem outras coisas aqui também, ué. Sexta-feira tem entrega da medalha lá no fórum. Podia em cima da hora. Entendeu? A gente vai fazer, então tem os compromissos. A gente vai fazer o seguinte: ele vai resolver o prazo, ele vai encaminhar. Eu sei, irmão, mas aí você viu que não vai lá 17h30, a gente tem os outros Aí, compromissos. resumindo, então nós vamos amanhã, né, encaminhar, vamos ver o que ele vai fazer. E se for o caso, ele encaminha o projeto, né, amanhã. Tinha até a proposta aqui, já até aproveitando. Aí tem o feriado, né, que eu ia falar que era o próximo, tem o feriado aqui no dia 8, que é na terça-feira, padroeira da cidade, dia 7, ponto facultativo, na Câmara e na Prefeitura. A juíza, vocês receberam aí, sexta-feira tem a solenidade de entrega da medalha... Hélio Costa. Isso, desembargador Hélio Costa, está marcado lá para 5h30. Como, né, nessa quarta-feira aqui, eu queria propor para Vossas Excelências, eu queria propor 3 propostas aqui. Ou que a gente antecipasse para o dia 4, às 16 horas, ou passar para o dia 11, do dia 9 para o dia 11, ou para dia 14, às 18 horas. Gostaria de ver. Explica outra vez. Dia 4. Dia 9. Então, dia 9 teria. Hoje é dia 2, né? A próxima sessão seria dia 9. Dia 9. A gente pode, um pedido, que eu tenho um compromisso aqui no dia 9 e no dia 10, sim. A gente poderia antecipar para o dia 4, sexta-feira agora, às 16 horas, ou a do dia 9 a gente passar para o dia 11. Dia 4 não tem entrega da medalha? Não, mas aí 16, a medalha é 5h30, 6 horas. Promoção de aplauso potencial. Não, isso é outra coisa que eu vou falar depois. Então, mas já entrando, até para não confundir, na quinta-feira teve aqui a entrega do certificado de dispensa de reservista, presente. Aí o senhor Roberval estava aqui, o capitão veio. O capitão tinha retornado de férias naquela semana. Eu perguntei, mas só que ele falou, olha, amanhã eu já estou entrando de férias de novo, só volta dia 17. E aí dia 18 não tem. Essa é porque um dos assuntos foi entrando no outro. Aí não vai ter do capitão, não vai ter da polícia militar. Poderia ser no dia 4, e aí daria tempo da prefeitura já encaminhar o projeto para cá. Ou pensando em dar maior celeridade lá para eles. Porque talvez eles possam suspender só uma semana. E aí eu distribuiria para o jurídico, as comissões reuniam na quarta-feira, a gente marcava a extraordinária para quinta ou sexta-feira, dia 11. 10 ou 11, né? Então, 10 você não... para o dia 11. Aí marcariam uma extraordinária para o dia 11. Entendeu? Aí ele só vai, talvez ele vai adiar do dia 9 para o dia 16, uma semana só. Entendeu? Senhor presidente, estava também para acontecer no dia 4 da Assembleia ali da IPS. Ele também foi feito algum comunicado. Não, então, da Assembleia não chegou, porque como eles faziam tudo unificado, aí como não podia para a PM, aí também
Não houve manifestação. Não houve manifestação, porque aí nós vamos fazer uma só, para entregar para todo mundo. Então a reunião vai ser dia 4. Não. Eu estou colocando em... acho que não tem projeto pendentes, não tem? Tem a segunda votação das comendas, né? Das comendas. Das comendas. Só em segunda votação. E aí a gente já votaria agora, né? Até é bom que dá mais um fôlego. Então se reunir quinta-feira as comissões, quarta-feira faz a reunião ordinária, já põe em segunda votação, Entendeu? encerra o... Não, as comissões elas poderiam se reunir. Terça-feira é feriado? Não, reunir quinta, se adiar a reunião para o dia 4. Não, quinto que você vai reunir. Amanhã. Amanhã. Já reúne amanhã as comissões. Só a Quarta legislação. faz a né? ordinária, só a legislação. Não, é só a Sexta-feira legislação. põe em segunda votação, a comenda. Acaba com isso. E já resolve esse problema aí. E aí resolve se o prefeito, encaminha se o pra prefeito cá. pensando na possibilidade, né, de estar errado mesmo, de ouvir a Câmara, aí já dá uma chance, que em vez do prefeito mandar isso aqui só no dia 11, ele mandaria já no dia 4. Aí 4 seria ordinária e a semana que vem, se for extraordinária. Se for extraordinário. Se for extraordinário. E se ele encaminhasse só amanhã, dependendo do horário, Não, tá. daria para o jurídico dar um parecer até sexta-feira? Aí atropelou. Dia 4. Aí no máximo era até terça, né? Mas Então- vai ser feriado. Então, dia 4, sexta-feira agora, pode transferir do dia 9 para o dia 4 às 16 horas? Pode. Às 16 ou às 18 horas? Às 16 horas, porque 16 5h30 tem a, Tem 5h30 negócio lá tem a do fórum. E aí, não sei se todos poderão ir, mas eu vou participar. Tem solenidade de formatura aqui também. Pode ser? 16, porque também não vai ter muito projeto. Não, né? só vai ter nada. mesmo a Mas gente faz um fechar. compromisso, os vereadores, evidentemente, eu vou lá no fórum também. Então, lembrando que vai ser ordinária. Não é extraordinária não. Vai antecipar do dia 9 para o dia 4. Não pode faltar, não. Não pode faltar. Tá certo? Fica então combinado? Não pode ser 16 e 30, que eu tenho. Pode. Eu tenho 16 e 30. 16 e 30. Eu tenho um compromisso de Juiz de Fora, eu vou. Aí a gente sai daqui e já vai lá direto pro fórum. Aí eu acho que poderia fazer uma corte de cavaleiros aqui, ninguém entrar com Isso, indicações, com certeza. então seria só essas votações. E segunda? Em segundo. Seria. Aí a gente reúne amanhã, a Amanhã. comissão de legislação reúne, delibera. Você não pode, né? Que horas? Você não pode? 4h30 da tarde. Que hora que você não pode? Amanhã. Sim, mas 6 horas da tarde você não pode, vereador? Reúne os 3 dois, horas, então. mas não pode não. Tá bem. Já vim aqui meu menino. Problema do meu menino, agora vai no médico. Mais 1 hora não dá? O vereador, Otávio, então a gente reúne nós. Olha, Ela é secretária. Eu e o presidente, eu sou o Então, relator. tá certo. É secretária, a gente reúne. Vereador, Mas aqui é vai só ter licença. amanhã, depois das 5, tá? Pode ser? Depois das 5. Depois? Porque eu tenho compromisso amanhã. Estou indo para Juiz de Fora cedo amanhã. Devo ficar lá, vou voltar, vereador, exatamente por causa da reunião. Ou então, Não, peraí, mas sempre não. Peraí. Eu vou desmarcar meus compromissos para a gente atender isso. Né? Tá certo. ou a comissão pode reunir na sexta de manhã? Não, aí Pô, gente, então não tem jeito. Não, mas a gente tem que fazer um Mas eu ajuste. sei, você está para ir nos fora, eu vou voltar só depois das 5. Eu tenho um compromisso às 4h30. Mas que hora você poderia? Ô, vereador, vamos, 1h15 eu estou liberado. ô, vereador, vamos reunir agora? Vamos? Isso. Pronto. Vamos embora. Mas antes nós temos que ter uma reunião administrativa para resolver esse Não, negócio. vamos resolver então. Vamos resolver Vamos isso aí. reunir a Depois comissão, nós- reúne agora, Vamos reunir de uma ô, vez. Camila. Reúne agora, delibera isso. Mas peraí, não tá o que mesmo, mãe? O quê? Não, eu digo agora, depois dessa reunião. Não, a comissão de legislação, para dar redação final do projeto. Aí a Edith participa. Isso. Vendo agora a comenda, a entrega da Mas isso é verdade. depois, tá? Vamos lá. Vamos resolver aqui primeiro então essa questão. E fica do dia 9 para o dia 4. Dia 4, 16 e 30. 16 e 30. Tá certo? E entra com indicação ou não? Não, Quem vai aí entrar? não, aí não. Não entra com Então indicação. precisa liberar porque é 5h30 lá em cima. 5h30 Né? lá no fórum. Tá certo? Então resolvido, Camila. Depois explodir isso aí. E então é isso. Então, e esse pedido aqui, por enquanto, fica suspenso da liberação do Agora, empréstimo. presidente, isso a gente tinha que resolver com o prefeito amanhã cedo, né? Não, Pra ver resolver se- com ele. Eu já vou agora, acabando aqui, eu já vou ligar para ele e falar, né, daqui do... Já vou... Eu até falei com ele que ia comentar e já vou
ligar para ele e já falar o que a gente resolveu. Vereador, presidente, eu acho que tem que dizer para ele que a disposição da Câmara, a boa vontade da Câmara é reunir para o mais rápido possível, agora evidentemente obedecendo os trâmites legais. Então tá certo. Então só está em discussão o pedido de empréstimo do auditório vereador Jocenir Gama Pereira para o CAPS. São filmes que eles vão passar no dia 4, 11 e 18, né? De meio-dia às 2h30 lá no auditório. Então está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Só mais uma coisa. Foi já, como a gente já falou do fórum, né? Tem aí, a gente já fez, esse aí, ainda ele não é um convite propriamente dito. É um ofício expedindo para a pessoa, falando, dando ciência que ela foi indicada, né? Então oficialmente, já aprovado no plenário, na comissão que teve, para ela tomar ciência. Vossas Excelências querem entregar ou pedem ao motorista que faça a entrega? Tem essas que... Seria bom. Prefere que ele entregue, que ele faça... Acho que esse aqui ele deveria entregar, né? O convite... Então tá, então beleza. Então amanhã a gente deixa aqui. Né? Só fala isso aqui, presidente? Aqui, só lembrando então, quem puder depois aqui, deixa o endereço para a Taninha aqui. Só para a gente dar das pessoas mais ou menos aqui. Mas vamos combinar com o pedir para ele ir embora. Como é que Isso então, isso aí nós vamos combinar agora. Presidente, então, presidente, ficou esse aqui que vai entregar vai ser o motorista. Isso, motorista O inteiro. Rafael aí. Rafael conhece todo mundo sabe aqui. E nós vamos passar agora com o Felipe para ver como que vai ser agora todo o trâmite. E para cada vereador falar quantos convites depois que vai querer. Isso é numa reunião administrativa. Isso, então, daqui a pouco. Tá certo? Hoje não tem. Senhor presidente, Sim. por favor, dá a liberdade de eu entregar pessoalmente? Claro, quem quiser entregar pessoalmente, fica à vontade, tá certo? Então vamos lá. Então, não havendo oradores inscritos, solicite, senhor secretário, que faça chamado final dos senhores vereadores. Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Flores, João Fernando de Assis Cipriano, Joaquim Benedito de Almeida, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves, Pedro Adriano, Peter de Oliveira. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Obrigado pela presença.